Fala pessoal, tudo certo? Será que o nosso ambiente realmente influencia nos resultados que a gente vai ter na nossa vida? Quer saber o que eu acho sobre isso e as dicas que eu posso te dar? Então fica nesse vídeo até o final. E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu sou empreendedor, investidor e agora também fundador desse canal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre ambiente, como ele molda a nossa forma de pensar e impacta sim, vou começar já pela resposta, impacta sim diretamente nos nossos resultados. Eu vou convidar vocês para pensar um pouco e vou fazer um desafio. Se vocês têm um grupo de amigos, um grupo de que vocês convivem e são realmente bem próximos, eu aposto que vocês são a média das 5 pessoas que vocês têm mais contato dentro desse grupo. Isso é um fato quase que inegável. Por quê? Porque o ambiente, pessoal, ele impacta sim e de forma bem direta nos nossos resultados, nossa forma de enxergar a vida e como que a gente leva ela. Isso a gente tem que ter muita atenção e refletir muito sobre isso, porque às vezes a gente está fazendo tudo certo e a única coisa que está nos barrando na nossa evolução pessoal, profissional e financeira é o ambiente que nos rodeia, é o ambiente, as pessoas que nos cercam. Tá, mas por que tu tá dizendo que meus amigos são ruins ou que aquela pessoa que eu convivo é que está fazendo mal para mim? Infelizmente, muitas vezes sim. E isso não quer dizer que a pessoa seja ruim e que a pessoa faça isso de forma intencional, muito pelo contrário. Talvez a grande parte das pessoas queiram sim que você prospere, queira sucesso. Mas, pessoal, até de forma inconsciente, essas pessoas estão te levando para um caminho errado, fazendo você tomar decisões equivocadas. A maioria das vezes, ou pelo menos algumas vezes, não é por mal. É realmente pelo ambiente, pela forma de pensar da pessoa e ela acha que aquele conselho que ela está te dando, aquilo que ela está te falando é o certo. E muitas vezes não é. A gente sempre tem que olhar para quando a gente pede um conselho ou mesmo para a pessoa que está dizendo, se essa pessoa está vivenciando e se essa pessoa já tem a condição de vida, melhor, a forma de vida, leva a vida que a gente gostaria de levar para que ela dê um conselho que seja realmente válido. E quem de alguma forma não vivenciou aquilo, tenha condições de dar um conselho realmente eficaz. Então, pessoal, a gente tem que ter muita atenção nisso. Aproveitando, está gostando do conteúdo desse canal? Então já se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você está achando, que isso é muito importante para mim e vai me ajudar na produção dos novos vídeos. Então, você está dizendo que o ambiente influencia de forma negativa. Quer dizer que eu tenho que me desvencilhar desses meus amigos? Sim e não. E eu não falo só diretamente de amigos, quando eu falo ambiente, é um ambiente como um todo, tá, pessoal? Tanto amizades, ambiente familiar, ambiente de trabalho, de empresa, todos esses ambientes realmente nos direcionam para algum lugar. E quando esse ambiente está trazendo essa resistência, tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode ter essa noção, essa ciência disso, saber que aquele ambiente está sendo prejudicial e está limitando o meu crescimento e sair dele, se colocar para fora dele, procurar novas amizades, novos círculos de relacionamento, novos ambientes de trabalho. Mas isso é muito difícil, eu já antecipo para vocês, isso é muito difícil. Na maioria das vezes que a gente está envolvido, que a gente está dentro do ambiente, mesmo ele sendo nocivo, a gente não sai dele, a gente não consegue identificar isso. Como eu falei no vídeo anterior, uma das grandes características do ser humano é ser extremamente adaptável e começar a achar o ruim bom. Então, muitas vezes o ambiente nos pressiona, a gente já nem acha aquilo mais ruim e fica ali dentro estagnado. E isso transforma a nossa zona de conforto. Então, o primeiro passo é realmente sair, tentar sair desse ambiente. Tá, Rô, mas tu acabou de dizer que por mais que eu tenha que sair, isso é muito difícil, às vezes a gente não enxerga isso. Realmente, eu mesmo não enxerguei. Então, o que acontece? Quando a gente não enxerga isso e a gente realmente tem muita vontade de crescer, de empreender e de dar certo, as coisas são muito mais difíceis, tá? Mas vamos imaginar que a gente consiga, que a gente dentro desse ambiente, que não é o ambiente ideal, não é o ambiente que mais favorece para o crescimento pessoal, a gente ainda assim consiga evoluir, consiga prosperar financeiramente, consiga levar o padrão e estilo de vida que a gente gostaria e que é muito diferente, melhor ou pior, enfim, isso não faz diferença nesse caso, mas é muito diferente daquele padrão de vida, do estilo de vida. Não vou usar a palavra padrão porque a gente pode remeter muito à questão financeira e não é só isso, mas ao estilo de vida daquele outro grupo que a gente pertence, ou pelo menos pertencia. E o que isso gera, o que isso ocasiona? Quando, pessoal, a gente começa a, mesmo num ambiente desfavorável, a gente começa a mudar, a crescer, a evoluir pessoal, profissional ou mesmo financeiramente, a gente começa a ser o diferente. E quando a gente começa a ser o diferente, começa a acontecer uma coisa curiosa, porque
a gente começa a não mais aderir àquele grupo, que tem aquela forma de pensar, aquele estilo de viver. Daqui a pouco a gente estava num grupo de pessoas que bebia de segunda a segunda, todo dia de noite, saía farra, festa. Aí a gente decide começar a se cuidar. Reduz a bebida muito, passa a beber só um pouquinho no final de semana ou beber em lugar nenhum e começa a praticar exercícios, ter uma vida mais saudável. O que vai acontecer? A gente vai começar a desaderir desse grupo, porque quem está nesse grupo, que leva essa vida, vai olhar, vou chamar o Juan, não vou chamar o Juan, o Juan virou chato. O Juan não bebe mais a semana toda, o Juan agora tá fitness, coitado, né? Tá deixando de aproveitar com os amigos. E não é isso, é só uma forma de pensar diferente. A mesma coisa acontece quando a gente cresce financeiramente. Isso é ruim por muitas vezes, mas acontece. A gente começa a evoluir financeiramente e começa a chamar atenção algumas vezes, mesmo sem querer, por mais que diga, eu vou crescer financeiramente e vou manter a minha vida do mesmo jeito. É muito difícil acontecer isso, porque quando a gente cresce financeiramente, a gente também acaba usufruindo disso, como eu já falei no vídeo anterior também. O fato de poder usufruir disso muitas vezes vai deixar as outras pessoas desconfortáveis. E aí vai acontecer que, nossa, não vamos chamar o Juan porque o Juan agora é cheio, tá rico, ou o Juan não quer mais essas coisas. E muitas vezes não é isso de fato, mas como a gente começa a destoar do restante do grupo, a gente é automaticamente expulso, digamos assim. Mesmo que de forma inconsciente, como eu comentei já, a gente acaba sendo expulso desse grupo e aderindo a outros grupos que acabam com um pensamento semelhante, com um estilo de vida semelhante, com os gostos semelhantes aos nossos. Então, pessoal, pensando nisso, eu evidencio novamente, o ambiente faz toda a diferença para o nosso crescimento pessoal. Ele pode tanto acelerar quanto travar, quanto trancar. E isso é uma coisa que, se a gente tem uma noção desde cedo, é muito boa, porque se a gente sabe que o nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, vai nos ajudar a levar a um lugar melhor, a nos ajudar a crescer, a gente deve sim se direcionar a um ambiente onde existam pessoas que já realizaram isso ou que sabem o caminho para realizar. Nenhum lugar é melhor, pessoal, para quem quer prosperar, por exemplo, financeiramente, do que um ambiente com pessoas prósperas. Essas pessoas sabem o que fizeram, sabem o que fazer e vão achar a coisa mais normal possível e a coisa mais saudável do mundo. Você, que ainda não realizou, por exemplo, caso você ainda não tenha realizado, está ali querendo crescer, querendo realizar. E as pessoas, eu tenho certeza que você estiver no grupo certo, as pessoas vão te estender a mão e vão te ajudar. Já se você está num grupo de pessoas que não têm vontade de prosperar, que não quer crescer, ou que quer, mas não quer se mexer para que isso aconteça, e você dizer, não, eu vou ano que vem, eu vou faturar meu primeiro milhão, as pessoas vão rir de você, vão achar aquilo engraçado, e aquilo vai te desmotivar, e de certa forma vai travar. Então, estar no grupo certo é fundamental. Da mesma forma, você quer ter uma vida mais saudável, quer colocar o corpo em forma, acabou ganhando uns quilos a mais, procura um grupo de pessoas que pensam dessa forma. Se relaciona com as pessoas vão te estender a mão, vão adorar que você entre no grupo delas também, vão te trazer para um ambiente mais fitness, para um ambiente com foco mais saudável. Isso vai facilitar muito o teu caminho, você pode ter certeza disso. Então, pessoal, sabendo disso, é burrice, olha, presta atenção nisso, é burrice da nossa parte, sabendo que o nosso ambiente, as pessoas que nos rodeiam podem sim limitar o nosso crescimento, que a gente continue insistindo nisso. Isso não quer dizer que a gente tenha que trocar os amigos ou qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário, amigos de verdade são raríssimos e a gente deve sim cultivar o máximo possível, mas entender que às vezes para que a gente possa crescer, a gente vai sim pensar diferente desses amigos, a gente vai sim ter que se relacionar com outras pessoas e isso não é nenhum problema. Isso realmente não é nenhum problema, desde que a gente faça isso com consciência e entenda que isso realmente é necessário. Por mais brusco que seja, ruim que isso soe, isso realmente é necessário. E de novo, se a gente não fizer isso por vontade própria e mesmo assim conseguir crescer, a própria diferença que vai gerar de pensamento e de foco e objetivo nas pessoas vai nos desaderir desse grupo, desse ambiente, e vai nos aderir a um ambiente que seja mais racional e vai nos aderir a um ambiente que pense mais da mesma forma como a gente pensa. E de novo, regra básica, que costuma ser a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E se a gente convive com pouca gente, a gente acaba sendo a média das 5 pessoas que a gente mais consome ou que a gente mais se inspira. E de novo, com isso que eu falei, eu repito, se você quer prosperar financeiramente, se vá para um ambiente de pessoas prósperas, um ambiente que
incentive a prosperidade financeira e não ache isso um crime, pelo contrário, ache isso bom, que não tem aquela cultura do brasileiro de achar que quem dá certo ou quem empreende é o bandido da história, é o ruim da história, que quem prosperou fez isso de forma correta. Não é isso. Procure pessoas que sabem que a prosperidade é uma opção e que já conseguiram ou que também estão nesse mesmo caminho que você está. Da mesma forma, quer ter uma vida mais saudável? Procure um ambiente que te ajude com isso, um ambiente de pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que praticam exercícios, pessoas que acham isso certo, que acham errado bebedeira a semana toda e acham certo essa evolução. Tenho certeza que isso vai facilitar demais no teu crescimento. E a mesma forma, de novo, pilar espiritual, a mesma coisa. Procure ambientes, procurem pessoas que achem sim que isso é importante, que a gente deve sim ter um lado espiritual bem resolvido. Tenho certeza que vai facilitar muito a tua jornada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.